Fala galera, beleza? Bora fazer mais um vídeo de fechamento de mercado. Índice dólar, dia 18/1. Hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana, né? E por ser feriado nos Estados Unidos, a gente teve um dia com menos liquidez, o que é normal. O mercado ficar um pouco mais travado, né? Hoje a gente viu que amanheceu bem devagar. Depois ele deu uma porradinha para cima, voltou tudo com muita força, depois voltou tudo de novo, né, para cima, voltando praticamente para o canal de abertura. E o índice, né, foi bastante direcional até que atinge seu terceiro alvo de Fibo, depois volta a retrair, chegou a bater nos 50%, né, e ficou consolidado. Então vamos lá. Para não ficar longo o vídeo. Detalhe, tá, gente? A gente aí tinha aí na segunda-feira, acho que segunda e quinta-feira, deixa eu ver aqui certinho, para não falar besteira. Dia 15 do... Dia 15 foi 15? Tá, dia 15 foi sexta-feira. Uma recuperação do dólar muito forte, né? Se a gente pegar o diário aqui, acho que foi uma alta de... Em relação ao fechamento do dia anterior, de praticamente 100 pontos, né? Foi uma recuperação muito forte, né? E detalhe que a gente, né, voltou a trabalhar acima da média de 20 e hoje, por acaso, inclusive, né, a gente também fechou acima da média, tem até um martelo na média de 20 que vem ascendente. Isso para quem queria que o dólar caísse é ruim, tá? A gente já deu uma olhada, eu já dei uma olhada no ABV também, tá? No diário ele continua ainda fazendo um fundo, porém, né, o mercado pode voltar a subir e romper esse topo anterior, sinalizando que isso aqui foi só, um pullback para continuar subindo, né, que não era o que a gente estava estudando, não era o que o mercado estava apresentando no momento. Porém, nos 60 minutos, ele ainda, né, já voltou, já rompeu o topo anterior e segue subindo. Olha, ainda não rompeu o topo anterior não, falei besteira. Tá, ainda não chegou a romper o topo anterior, está lá brigando na média, mas, né, aparenta que sim. Tá? O que a gente tem aqui primeiro, tá, gente? As médias estão afunilando, né, estão se estreitando, portanto a gente ainda pode ver uma consolidação. Tá? Uma média de 20 que é um pouco mais curta, ela já começa a apontar para cima, né? De repente, se a gente rompe esse topo aqui anterior, dá espaço para o dólar subir mais. Além de ser um topo anterior, ele também é a primeira retração, tá? Retração de 61,8 dessa queda toda aqui. Tá? Deixa eu pegar o diário que é mais fácil de ver. Tá? Em relação a essa queda aqui de 300 pontos, tá? Em 60 minutos a gente consegue ver a FIBA aqui, ó. Em relação a essa queda de 300 pontos, o mercado já recuou aí 30%, né, que seria aí a primeira retração de 161. Portanto, se ele voltasse a cair, seria bem natural, considerando essa tendência de baixa. Porém, a gente sabe que ele pode vir testar também a 38, né? No pior dos casos, ele testa 38 para só então cair. Não sei se isso é isso que vai acontecer, não sei se ele vai chegar lá e depois vai cair. Porém, se a gente sabe que se ele ganhar o 316, possivelmente ele ganha espaço para voltar lá para o 400, tá? Lá para o 393. Né? Então, além de ser o nosso último topo, tá? Um ponto de resistência importante, a gente também tem um ponto de FIBO que pode dar essa segurada no dólar. Nos 60 minutos, a média de 200 segue ascendente e a média de 20 também já começa a apontar para cima. A gente tem aqui uma espécie de canal de alta, né? Dá para enxergar, obviamente, só de olhar para o papel, né? Mas vamos ver o que ele dá pra gente nos próximos dias. Falando aí do gráfico de 5 minutos, a gente tem um gráfico aí, um dia aí praticamente, eu ia falar praticamente sem gap, mas o gap foi forte, tá? Foi 20 pontos de gap, porém essa primeira porrada, né, caiu 26 pontos e voltou 12, 14, né? É isso? Isso, exatamente. Caiu 26 pontos e voltou 14. Depois no candle seguinte caindo mais 18 pontos, né, fechando perto da mínima. Só que depois a gente tem uma exaustão, né? Aí um inside bar, considerando aqui um fundo, a gente poderia pensar em compra. Acontece que primeiro o mercado ele abriu aqui, ele veio para fundo e depois foi. Então quem comprou aqui no rompimento desse inside bar com stop na mínima, provavelmente foi estopado, tá? Se estopou na mão, se estopou, deixou a ordem pregoada, o stop é pregoado, tomou stop aí, essa violinada de 2 pontinhos aí, e depois o mercado, né? A tendência é sempre voltar para o topo, já que não teve força para buscar novos fundos, tá? O mercado volta para cá, não chega a atingir o topo anterior, mas fica consolidado. A gente até consegue traçar uma resistência aqui, ó, porque testou 1, 2, 3, 4, 5 vezes sem, né, força para romper. Deixa eu traçar aqui a retração do dia anterior, que é importante.
como a gente está trabalhando... Eu tava com essa fibra de manhã, tá, gente? Só que eu ia dizer que não precisava ter traçado uma fibra nova, já que a gente estava trabalhando dentro dessa range. Mas como eu fiz os estudos em cima dessa fibra, eu vou manter. Então vamos lá. Vou apagar essa fibra branca aqui também, tá? 312 era o topo anterior, o mercado abriu acima dele, porém o seu fechamento foi abaixo. Então a gente continua trabalhando, né, com as retrações de Fibo. Se a gente não tem força para se manter acima da máxima de ontem, a tendência é voltar para a retração de 61. E vamos lá, seu primeiro movimento, né, alvo atingido, retração de 61. Não consegue perder, volta para o topo. Voltou lá para o 309, topo era o 312, né, aceitável, o mercado volta a cair. Da mesma forma que a gente até tem um falso rompimento aqui de 2 pontos, 3 pontos, mas não consolida, não confirma a perda, né, e volta a subir mais uma vez quando a gente tem um rompimento. Só que o detalhe, a gente até tem volume no rompimento, porém o candle que de fato rompe, né, este topo anterior, tem volume reduzido já, né? A gente já consegue ver que o volume, apesar de estar acima da média, ele já está reduzindo. Não quer dizer muita coisa, o volume tem num rompimento de topo anterior, fechamento, tudo indica que o dólar pode começar a subir, assumir uma tendência de alta a partir daqui. Daria até para a gente traçar um alvinho e inclusive uma entrada aqui. Detalhe que depois o mercado ele não consegue renovar máximas e volta a cair praticamente em linha reta, 60 pontos, né? Demorou 50 minutos para acontecer, mas foi em linha reta, o mercado sem respirar, né? No próprio barra-barra, daria para ficar tranquilamente carregar esse trade aqui, né? E o mercado volta e dessa vez ele perde a retração de 61.8, portanto a tendência seria buscar o 59, né? A gente até armou um pivôzinho de baixa aqui, pré-rompimento da 200, depois a gente faz um pullback na média 9, uma consolidação até média 9 chegar no preço. Aí a gente perde o pivô de baixa e atinge o nosso 38. Nossa, perdeu o pivô de baixa, aciona uma entrada? É verdade, só tomar cuidado com a retração de 38 que vai servir de suporte, tá? Se quem fizesse uma entrada, teria que colocar o stop aqui e o mercado acabou vindo violinar também, tá? Ele chegou a testar aqui o topo anterior para depois voltar a cair. Basicamente ele testou todos os pontos de Fibo, né? Testou aqui a retração de 61.8, depois testou a de 38 e depois que rompeu, né, a 61 e testou a de 38, ele fez um pullback lá na 61, tá? Detalhe, tá, gente, que esse trade aqui a gente não era protegido pela média, né? A gente já falou disso em vídeos passados. O interessante é que o nosso stop sempre esteja posicionado atrás da média, então que o último topo seja, né, acima da média, numa operação de baixa. Por isso essa operação tinha assim mais risco. Tá? E depois o mercado volta, perde o fundo anterior, perde a retração de 38 e a gente assume que o mercado vai voltar para o fundo lá, testar 226, né? O fundo de anterior. Faltou 11 pontos aí para voltar a atingir, o mercado inverte, né? A gente até tem um sidebar aqui, sem força para renovar fundo, daria para pensar em compra aqui, com stop aqui na mínima, para tentar pegar uma correção novamente até as médias de 9 ou a média de 20, ou possivelmente topos anteriores ou até uma inversão. Detalhe, gente. O que a gente tem aqui? Um topo. Porém, o topo ainda é mais baixo. A gente poderia seguir, tá? Acreditando numa tendência de baixa. Daria até para pensar em venda nesse martelinho aqui, né? Não é bem um martelo, mas é um cansaço da compra, né? Abaixo da média de 20 que vem caindo. Então daria para pensar em uma venda na perda desta mínima com stop na máxima. Se alguém se preocupou em fazer essa operação, também levou stop, né? Um detalhe que normalmente operações desse tipo levam um stop curto. E o alvo, né, normalmente é 3, 4 vezes maior, né? Então é bastante interessante entrar em martelos e estrelas cadentes em topos e fundos. Detalhe que a gente tem um topo e um fundo, e depois a gente tem um rompimento de topo. Portanto, a gente tem aqui um pivôzinho de alta. E detalhe, gente, depois de um pivô de alta a gente tem uma correção, um pivôzinho pós rompimento da média de 200, tá? E a gente tem depois um pullback na média de 20, que temos ali uma espécie de TSI, né, ou um outro martelo na média. Então daria para pensar em compra aqui com stop na mínima, daria para pensar em compra no rompimento deste candle aqui, quando as médias já começam, né, a subir. E o stop aqui embaixo. Duas possíveis compras, rompendo o pivô de alta e rompendo o martelinho que foi o testar a média de 20 depois de romper todas essas resistências aqui. E aqui, gente, é só traçar Fibo. Deixa eu tirar meu imã. Primeiro alvo seria o 296. Foi direto? Primeiro alvo, 296. Atingiu, consolidou, até fez uma espécie de pullback. Depois que rompe também com volume, tá? A gente pode buscar o segundo alvo. Ui.
Vejam que eu coloquei 50% na cabeça do pivô, tá? Alvo 310,5. O mercado foi até ali o 309, eu acho. Até o 309, gente. Conta de um ponto e meio, acabou não atingindo o segundo alvo de FIBO. Mas dá pra considerar, né? E o que a gente tem agora, gente? A gente tem topos e fundos. Vamos traçar as retrações. Por quê? Porque a gente fechou. Nossa, a gente não fechou fora. A gente ainda está dentro dessa range, tá, gente? Do candle anterior. Mas eu vou traçar a Fibo nova porque o contexto foi bastante diferente. E de fato ele fechou praticamente em cima da linha. Então se ele trabalhar acima, vai ser interessante a gente ter essas Fibos aqui para amanhã. Tá? Lembra que eu gosto de traçar Fibo somente quando a gente sai da range. Como a gente ainda está dentro dessa range, não precisaria necessariamente traçar uma nova Fibo. Mas já é a segunda vez que a gente tem um falso rompimento. Tá? Por isso que eu vou decidir agora fazer isso neste momento, para amanhã. O que a gente tem aqui? O mercado fechou perto das máximas, porém, né, ele vai, para continuar seguindo essa alta, para romper esse topo anterior, aliás, para continuar subindo, ele vai ter que romper esse 324. Porém, o mercado já mostrou uma exaustão, né, o mercado consolidou e começou a trabalhar abaixo da média. Vamos ver para que lado que ele vai amanhecer amanhã, tá? Eu já estou vendo o S&P subindo forte, obviamente até amanhecer amanhã de manhã. Tem muito mercado para acontecer, mas primeiramente a gente já consegue ver um S&P um pouco mais positivo. Porém, tá? A gente vai ter que esperar o dólar mostrar para que lado ele vai abrir. Abrindo abaixo aqui do fechamento, a gente pode buscar a retração de 38, tá? 291. Pode testar a média de 200 lá em 83 e por último testar o 271, a última retração, né, neste cenário de alta, tá? Pode ser que a gente vá lá testar esses pontos mais uma vez. Trabalhando acima com gap de alta, de repente, a gente pode buscar esse topo anterior que é o 309 e posteriormente o topo anterior do dia, a máxima do dia 324,5. Tá? Esses são os alvos que a gente tem que trabalhar amanhã com dólar, dependendo da região que ele abrir. Tá? Falando aí o que eu acho que pode acontecer, né, sem tentar enviesar vocês. A gente tem pouco volume, mas por conta também do feriado, né, dá para aceitar. A gente tem o OBV querendo voltar para o topo, né? Ele não rompeu e o mercado também não ganhou o topo anterior, segue consolidado, as bandas estão estreitando, a gente pode continuar nessa consolidação por mais um tempo, da mesma forma que ele pode, né, surpreender a gente rompendo alguma coisa. E no diário, que é uma tendência um pouco mais longe, a média de 200, né, começa a inverter, e a gente tem, né, apesar de ter rompido o topo, a gente também rompeu o topo. Agora a gente segue, né, um topo mais baixo que o anterior por enquanto. Então nada de alta para o dólar por enquanto. Eu ainda sigo acreditando em queda para o dólar, para a gente testar lá os R$5 mais uma vez. O cenário pode mudar, mas por enquanto é isso que ele está me mostrando, tá? Lembrando, tá, que a gente está na primeira retração dessa queda total aqui. Deixa eu traçar de novo. Caramba, eu vou mexendo nas fibras. Pronto, tá? A gente está na primeira retração de FIBO aqui em 318, tá? Se eu tirar do dia, a gente tem essa FIBO macro. E aqui é o primeiro ponto de resistência que o dólar pode dar uma segurada, em que inclusive já deu, né? De repente, da forma como o mercado está andando, ele pode ser que ele teste mais uma vez e não tenha sucesso e volte a cair, tá? Então vamos ficar de olho. Em relação ao índice, gente, antes da gente falar do intraday dele, que foi bastante direcionado na parte da manhã, a gente tem tanto os 60 minutos como o diário, né, sem romper topo anterior, né, inclusive segue caindo. Apesar dessa recuperaçãozinha no final, acho que a gente não chegou a romper topo anterior, não rompeu. Tá? Então, tanto no diário quanto nos 60 minutos, a gente tem uma tendência de baixa se formando. A gente teve aqui uma tentativa de rompimento da média de 20, coisa que não aconteceu, né? O mercado bateu aqui e respeitou. Vamos ver se ele, de repente, amanhã ele perde essa região, aí sim mostra uma intenção vendedora um pouco mais clara. Lembrando que para a gente declarar uma queda, né, declarar que os vendedores vão começar a pisar um pouco mais, é quando a gente fechar abaixo da média de 20, que por enquanto não é o caso. Tá? A gente pode estar testando aqui mais uma vez a média de 20, né? O mercado vinha caindo forte, né, e já tem um candle de exaustão, um candle de dúvida, normalmente é continuação, mas foi muita dúvida, né? O mercado subiu muito, depois voltou muito também. É bem definido o que o mercado quer fazer, mas de repente pode ser uma exaustão da venda para voltar a subir, romper de repente topo histórico aí, sei lá. Tá? Então por enquanto vamos acompanhar, ele segue caindo tanto no ABV quanto em preço, veio testar a média aqui pela sei lá quantas vezes vai servir de suporte.
Mas eu acredito numa correção pro índice, tá, gente? Já não é de hoje que eu estou falando isso. O que a gente tem aqui? Para variar, a gente abriu ali na retração de 50. Não abriu abaixo dela, mas depois veio testar e ficou consolidado na região. É isso aqui. Não, mentira, falei besteira. A gente tem a fibra do dia anterior. Sabe que se a gente não perde o fundo, como foi o caso aqui, né? A gente abriu com um gapzinho de alta, fez o primeiro movimento também de alta de 300 pontos e depois desabou 600 pontos. Então no próprio candle só, primeiro candle do índice a gente andou 800 pontos, né? E foi estranho porque por ser feriado lá a gente achou que teria pouca liquidez e acabou que foi só o primeiro candle. Depois o mercado ficou bem travado. Testou aqui tentar romper fundo, não conseguiu romper fundo, até fez um martelo no fundo, fez até um padrão de reversão que é uma estrela da manhã. Daria para pensar em compra neste martelo, daria para pensar em compra aqui, daria para pensar em compra no rompimento deste topo, tá? As três são possíveis. Detalhe, não consegue romper fundo, a tendência é voltar lá para a retração de 50, né? Se romper a retração de 50, a tendência é voltar lá para o topo. 122.720, deixa eu ver se foi. Foi lá, ó. Testou topo, tá? Então só com retrações a gente consegue fazer bastante coisa aí no dia a dia. E ó, o que a gente tem? A gente não tem nenhum pivô de alta, porém a gente tem, né, essa zona de consolidação dada pelos primeiros dois candles do dia. Fazia tempo que a gente não trabalhava com espelhamento, então acho que foi na sexta-feira e hoje também deu para brincar. O que a gente tem aqui? Um pullback dentro de uma correção, dentro de uma consolidação, portanto pode ser que um pullback pré-rompimento, de fato foi o que aconteceu, até daria para espelhar movimentos a partir deste candle aqui, porque foi ele que rompeu uma consolidação. Mas o que eu gosto de fazer é trabalhar com espelhamento. Normalmente a gente busca aí o alvo de 100%, que seria depois que o mercado rompe uma lateralização em retângulo, né? Ele costuma dobrar a range que ele trabalhou para o lado que rompe, tá? Normalmente é esse cenário que a gente se encontra. Porém, a gente pode ver que ele rompeu mais do que 50%. Né? Ele rompeu mais do que 50%. Ele foi lá buscar o terceiro alvo, gente. Mais uma vez. O terceiro alvo meu era 880, se não me engano. Tá um pouco menor agora, não sei porquê. Tá, 112.775 seria o terceiro alvo de FIBO. Eu já falei pra vocês que é difícil da gente romper um terceiro alvo de FIBO. Né? Não teve outro. O mercado bateu lá e voltou a cair. Né? Todos os alvos são passíveis de correções, são passíveis de reversões, mas normalmente o terceiro alvo é quase que 100%. Né? Também não é de hoje que eu falo isso, não é a primeira vez que eu estou mostrando isso para vocês. Né? E mais uma vez ele bateu no terceiro alvo e arrebentou. Fez um fundo, pullback, perdeu o fundo, armou pivô, consolidou e caiu. Tá? Até daria para a gente traçar uma FIBO na venda também, mas obviamente depois do mercado ter subido ali 2.500, 2.600 pontos, dificilmente alguém pensaria em entrar na venda, né? Mas se fez, parabéns. Só de curiosidade, vamos traçar os alvos aqui para ver se vai. Tá? Topo, fundo, topo, pivô de baixo. Primeiro alvo. De repente está indo buscar o segundo, hein? De repente amanhã a gente abre precificado no segundo alvo, 121 mil. Enfim, gente, o que a gente tem agora? Esperar o índice, né, ganhar essa região da média de 20 ou perder. É um momento importante. Faz muito tempo que a gente não vê o índice caindo. Portanto, né, na hora que cair, vai cair forte. A gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. A gente já falou, né, de que o mercado depois que ele expande, ele costuma voltar para a retração de 50, não teve outra, né, bateu máxima, voltou para a retração de 50, onde ele ficou consolidado aí o resto do dia. A média veio pressionando, aparentemente, né, ele só não continuou caindo porque o mercado acabou. Então vamos ver se de repente o mercado já não abre com um gapzinho de baixa para testar fundo lá em 119.975. Abrindo com gap de alta acima da 200, a gente sabe que a tendência é voltar para o topo em 122.800, tá? Fiquem atentos só com esse topinho aqui, que é um topinho importante, né? Essa região aqui dos 121.600. Pode ser que dê uma segurada no índice. Depois disso a gente só tem um topo lá em cima, né? Provavelmente se a gente chega aqui e rompe, a gente busca lá o topo do dia de fato, tá? Acho que isso é isso, gente. Já falamos aqui dos 60 minutos do diário. As bandas do índice também estão se estreitando. Normalmente, quando a gente vê um mercado de dólar consolidando, a gente também vai ter um mercado de índice consolidando. Isso é natural, tá?
Acho que é isso, gente. Então, se isso aqui ajudou vocês, não esqueçam de compartilhar para o pessoal que opera, o pessoal que gosta de análise gráfica, até quem não gosta de análise gráfica, mas ter esses pontos anotados, porque a gente tem visto que ele tem sido bastante eficaz. Eu tenho recebido muito feedback legal, né? Isso motiva a gente a continuar e fazer novos projetos também, né? Inclusive gratuitos. Então, não esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui, dá o likezinho aí que é importante, não esqueça de acessar o nosso site, as nossas redes, que a gente posta bastante coisa lá também. Beleza? Então até amanhã.